Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor. Também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto. E agora no quadro Jovem Sois Forte, onde estaremos aqui conhecendo a terceira lição, lição número 3, que tem como título Um Coração Protegido. Esse quarto trimestre, como já temos iniciado, vai tratar ali da possibilidade, segundo a graça do Senhor a nós dispensada, estaremos conhecendo o conteúdo, ali do livro de Provérbios, e tirando aqui dentro dessas 3 lições, ensino, concernente a alguns versículos, que se encontra ali no livro de Provérbios. Com certeza, ali há muito mais lições do que 13 lições, mas estaremos tratando aquilo do que for possível, foi separado aí 13 lições, estaremos aí conhecendo o conteúdo de cada uma, e nesse momento, lição número 3, tá bom? Está orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Agradecemos, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida e pela esperança que temos que a qualquer momento o Senhor vir nos buscar. Queremos te agradecer por mais essa oportunidade, ó Pai. Estamos aqui para mais um conteúdo da lição. Queremos te agradecer pela vida dos 77 inscritos, como também daqueles que ainda não se decidiram, mas que periodicamente se encontram aqui sempre conosco, ainda que em menor número de visualizações, porém são aqueles que, Senhor, são levados a ter esse interesse, essa preocupação e reservar um tempo, Senhor, para a reflexão da tua palavra. Certo de que o Senhor há de nos conceder sabedoria, direção, aperfeiçoamento, para que nós possamos crescer, Senhor, no conhecimento, como também nos dispensar a possibilidade, ó Pai, de crescermos também na graça. Isso é só o Senhor que pode nos proporcionar a partir do momento em que nós nos interessamos de maneira sincera e com a motivação correta. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, guarda-nos de qualquer outro sentido em que venhamos ler a Tua palavra, ou estudá-la, ou refletir sobre ela. Que seja sempre a nossa motivação, Senhor, segundo uma motivação correta e que seja do Teu agrado, e só assim é que certamente haveremos de receber de Ti, ó Pai, tudo quanto o Senhor queira nos dispensar, segundo os tesouros que se encontram escondidos em Ti, Senhor. Faz isso em nossas vidas, nos ajuda. Senhor, é que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz que do coração procede a saída da vida. Então hoje aí uma consideração, uma cautela, uma vigilância, e um real valor a ser dado com respeito a essa área de onde procede a saída da nossa vida. Quando a Bíblia fala de coração, ainda que a figura aí seja um coração físico, ela fala justamente da nossa mente, da onde procede todos os nossos pensamentos, e daí também sai, as decisões, as escolhas. Então essa área, que é uma área fértil, onde se é programado tudo quanto venhamos a realizar, seja relacionado aos nossos movimentos, pessoais, físicos, como da mão, fechar, abrir, dos olhos, da boca, como também a voz e tantos outros, meios pelos quais este coração, esta mente,
ela processa e faz com que isso venha se expressar através do nosso corpo. Então, logo, precisamos reconhecer quanto precisamos proteger o nosso coração, tá bom? Tá abrindo aqui a lição. O texto principal diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede, observe que está no plural, as saídas da vida. Tudo quanto aqui nós houvermos de. Deixa eu abrir aqui a outra câmera. Tudo quanto houvermos de fazer, de realizar, se tornarão um reflexo, tanto para o momento presente, quanto aos seus efeitos, como também para os momentos futuros e principalmente para os momentos eternos. Então a pergunta que não quer se calar é: como temos tratado desse órgão tão importante em nossas vidas? Pelo qual dirige, pelo qual guia as nossas vidas, as saídas da vida, momento de decisões, circunstância em que passamos. Então, logo, sobretudo, porque há outras coisas que precisamos proteger, como temos visto nessa lição e vamos continuar vendo em algumas lições posteriores, a questão do guardar. Porém, sobretudo, devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Quando cultivamos as virtudes da palavra de Deus, protegemos nosso coração. Então, por isso que precisamos alimentar esse órgão, né? Sedimentando as suas ramificações, né? Em cada área em que ele atua, justamente com este alimento tão importante para ele, que é a palavra de Deus. Fato este que o salmista ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, olha só, para que eu não pecasse contra ti. Então, logo, Salmo 119:11, o salmista declara, né? E ele sabia o quanto era importante, né? Com respeito ao seu coração, né, estar protegido das intempéries e consequências do pecado. Isso só poderia ser feito pela palavra de Deus. Por isso que ele disse: guardei a tua palavra no meu coração, orando a Deus, para que não pecasse contra ti. Então, esse é o principal objetivo, né, e efeito que precisamos, e a motivação que precisamos ter. Porque há muitos que querem guardar a palavra de Deus como depósito, mas para momentos de discussão, momentos de polêmicas, momentos de acusação, usam a palavra, o conhecimento dela, para exercer, né, uma questão forense de querer julgar quem quer que seja. Mas o real sentido é o que o salmista ele reconheceu que era importante, e o único até. Guardar a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração ele é enganoso. Agora, olha o acréscimo desse versículo bíblico no livro de Jeremias. Ele diz que o coração ele é enganoso e mais perverso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? E o versículo seguinte diz que o Senhor ele conhece o mais profundo do recôndito do nosso coração. Então, logo, por não conhecermos, precisamos guardar a palavra de Deus. Precisamos regar esta proteção
pelo orvalho da oração, como o salmista diz, orando a Deus, guarda o meu coração, para que dele proceda apenas, né, aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que é verdadeiro. E isso só é possível quando ele estiver transbordante da palavra de Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Texto bíblico e provérbio, não vou abrir outra câmera, tá bom, aqui é do lado, e vamos prosseguir a leitura do conteúdo. Texto bíblico, provérbio 4, de 20 a 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, e inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Entendemos que foi o sábio Salomão que escreveu estas palavras. Porém, observamos que o sentido dela tomamos como fosse Deus falando conosco. Quando ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Fala do devocional, do exercício recorrente de estarmos sempre, né, envolvidos numa leitura, seja ela devocional, de pesquisa, de estudo. Precisamos estar com nossos olhos na palavra do Senhor. E ele diz, guarda no meio, olha só. Ela tem que tem que assumir o trono, porque a palavra é o próprio Senhor. Ele é o verbo encarnado, o verbo que se encarnou. Então, ter a palavra no centro do nosso coração é fazer com que ela reine, né? E ela venha a gerenciar as saídas, as decisões, os pensamentos, tudo que envolve, né, e que dá sentido às nossas vidas. Isso só pode ser possível, a questão de buscarmos protegê-lo através desses conselhos tão maravilhosos aqui, né, dentro do capítulo 4 de Provérbios, entre o versículo 20 e o 23. Introdução. Nesta lição abordaremos o conceito bíblico de coração e como podemos protegê-lo. Estudaremos a amplitude do termo com o objetivo de responder como podemos atender ao apelo desta lição, que é proteger o coração. Primeiro ponto, conceito bíblico de coração. Primeiro subponto do primeiro ponto, compreendendo Provérbios 4. No capítulo 4, a sabedoria aparece com primazia, em que o pai procura transmitir ao filho a escolha entre dois caminhos e o apelo à pureza do coração. Nesta lição, nos deteremos na última sessão. Nela, as expressões coração, guardar, olhem diretamente e bem ordenados se destacam. Na lição anterior, mencionamos a amplitude da palavra coração. Aqui, aprofundaremos mais o conceito bíblico do termo e veremos o quanto ele se mostra relevante para nós, que vivemos numa sociedade de muito desafio, que podem nos desequilibrar interiormente. Subponto 2 do versículo do primeiro ponto, o coração. A palavra hebraica que aparece para coração em Provérbio 4 é lebiob. Essa palavra traduz um significado amplo, que engloba coração, mente e ser interior. Ela descreve a disposição interior da pessoa, o lugar onde se processa o pensamento de uma pessoa, o local em que residem as emoções do ser humano. Do ponto de vista bíblico, é o coração que move a vontade e ações das pessoas, isto é, a saída da vida, como nós consideramos no início, né? Então, podemos dizer que na Bíblia, o coração ganha uma amplitude na relação entre pensamento, emoção e sentimento, e vontade e ação.
Não por acaso o Senhor Jesus disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Por isso, devemos proteger o centro da nossa vida. O coração, para isso é preciso proteger o pensamento, as emoções, os sentimentos e a vontade que formam o conceito bíblico de coração. Então, aqui, amado, diante desse primeiro ponto e segundo subponto, primeiro ponto, né, faz nos lembrar a importância de abastecermos o nosso coração em contrição, em quebrantamento, em reconhecimento do quanto necessitamos de Deus. Porque se é do coração que procede a saída da vida, precisamos pôr em prática o conselho do nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele chama a atenção a uma lógica entre razão e conhecimento. Quando ele diz que do que está cheio o coração, olha só, é o que fala a boca, é o que testemunhamos em nossa atitude. O que fala, observe bem, o que está cheio o coração. E a Bíblia trata ele como um bom tesouro, porque ele diz, do bom tesouro do nosso coração é que da onde tiramos as boas coisas. Então isso vai estar em pauta todos esses sentidos que não são bons, como o Senhor Jesus disse. Ou seja, o Senhor Jesus ele diz que e revela através dessas palavras aqui que em face do pecado, o nosso coração, no seu comum funcionamento, na sua comum latência, é para o mal. É para o mau pensamento, como está escrito aqui. Então, urge, diante do que já foi dito pelo profeta Jeremias, e diante do que foi dito por Salomão, e agora, diante daquilo que foi dito por aquele que é maior do que Salomão, que é maior do que Jeremias, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não podemos chegar a uma única conclusão de que somos totalmente em tudo, dependente de que Deus venha a agir em nossa vida. Deus venha a agir em nosso coração. Deus venha a ser aquele a reger o nosso pensamento, mente, vontade e ação. E para isso, somente pela virtude da palavra emanada em nosso coração, é que nós teremos palavras temperadas com sal, temperamentos sob controle, confiança plena em Deus. E tudo isso se dará por quê? Por esta proteção, por este emaranhado, né, de veias espirituais promovidas pela preocupação, pelo zelo, pelo esforço em guardarmos a palavra do Senhor. Foi nesse sentido, até mesmo, e dessa forma, que o Senhor ele falou com Josué. Quando nós lemos, observa a expressão que Deus usou para Josué no capítulo 1, bem conhecido dos que têm o exercício da palavra de Deus, né? Da leitura, buscando praticá-la. Quando ele diz aqui, ó, primeiro ele diz, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei teu pai lhe daria. Porém, não seria pela sabedoria de Josué, não seria pela força do braço de Josué, não seria por ele estar à frente de um povo e de um exército de homens. Não, olha só o que seria
o que daria a Josué a condição de conduzir aquele povo a entrar na terra prometida. Ele diz aqui, ó, tão somente esforça e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer, olha só, tudo, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro da lei, desta lei. Antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, falando da pessoal, da individualidade de Josué, e serás bem-sucedido, que está relacionado à vocação pela qual Deus tinha dado a ele como substituto de Moisés. Deixa eu só ver aqui algo. Deixa eu só ver aqui algo que eu preciso ver. Já retorno aqui. Ah, tá ok. Então vamos prosseguir. Segundo ponto, protegendo o pensamento. Primeiro subponto do segundo ponto, pensamento bíblico. O sábio inicia o versículo 20 fazendo um pedido. Atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina teu ouvido. O versículo 21 exorta, guarda no meio do teu coração. Tanto a palavra atenta quanto a palavra guarda denota uma atividade que abrange o processo racional do pensamento. É preciso pensar, ponderar, prestar atenção para o que está sendo ensinado. Esse trabalho de processar o pensamento tem a ver com selecionar o que será o centro da atenção de seu pensamento. Esse trabalho é tão importante, pois o que pensamos inevitavelmente gerará sentimentos e emoções. Isso está muito claro no texto de Filipenses 4:8, em que precisamos ler. O tempo estava aqui na minha mente, esse texto aqui, enquanto estávamos conhecendo esse conteúdo, onde a palavra do Senhor diz assim, ó, Filipenses 4:8. Quando ele diz assim, ó, quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, olha só, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. É importante considerar esse versículo, porque ele diz, olha, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, porque todos esses aspectos aqui pode ser verdadeiro, pode ser honesto, pode ser justo, pode ser puro, pode ser amável, segundo qual ótica? Se a ótica for a palavra de Deus, então ela vai haver virtude. Ela vai expressar um louvor que se caracterizará em um clímax para a glória de Deus. Porém, há muitas coisas que as pessoas, né, o sistema do mundo considera como amável, que à luz da palavra de Deus é condenável, que é justo por conta de um conceito de lei que está acima dos princípios eternos de Deus. Então, por isso que Paulo lhe diz, se há alguma virtude, se há algum louvor, aí sim, nisso pensai. Só esse adendo é muito importante com respeito a essa questão aqui. Amém? Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor.
saber escolher o que vamos pensar e o trabalho da inteligência, do intelecto, deu-nos doutor de intelecto para escolher o bem, o caminho da vida. Logo, a Bíblia e a fé cristã não anulam o intelecto, mas o direcionam segundo a ação do Espírito Santo. É a questão do conceito, né, do equilíbrio e a coerência que há entre a razão e a fé. A razão e a fé, ela tem que andar junto. Somente a fé, ela colocará a razão sobre o seu devido aspecto e lugar, no momento em que há a manifestação do sobrenatural. Porém, o exercício da fé, ela se dá pelo processo da razão. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos prosseguir. Segundo subponto do segundo ponto. Pensamento protegido. Ora, como proteger então o pensamento? Essa era uma preocupação dos cristãos primitivos, dos cristãos do primeiro século. Para tirar uma vida de santidade é preciso proteger o pensamento. E a melhor maneira de fazer isso é a disciplina da meditação bíblica. Atentar e guardar a palavra de Deus passa pela leitura, reflexão e memorização do texto bíblico. Esse é o processo que fecha o ciclo da meditação bíblica. Dessa forma, um valor eterno ou um conceito que o texto bíblico ensina passa a dominar o nosso pensamento, assim quanto mais valores divinos dominarem o nosso pensamento, mais as nossas emoções, sentimentos e vontades serão influenciados por eles. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais os valores dos instintos humanos dominarem nosso pensamento, mais as nossas emoções, nossos sentimentos, nossa vontade serão dominados por ele. Terceiro ponto, protegendo o sentimento e as emoções. Primeiro subponto do terceiro ponto, emoções e sentimentos. Versículo 22 mostra que a palavra é vida e saúde para o corpo. Versículo 24 descreve a sabedoria que traz a retidão à boca e virtude aos lábios. O livro de Provérbios mostra que a palavra da nossa boca é a saúde do nosso corpo. Tem a ver com o equilíbrio entre as nossas emoções e sentimentos. Mas qual seria a diferença entre eles? A emoção é um estado mental intenso, explosivo e de pouca duração que provoca impacto em nosso comportamento. Por isso que Tiago, ele manda, né, ele aconselha nós não colocarmos a nossa ira ao sol. Ou seja, nesse momento, no calor da ira, em que podemos falar o que não devemos, palavras que são destruidoras. O próprio Timóteo, né, ali, meio irmão do Senhor Jesus, ele traz ali no capítulo 3 a questão do dano quanto à falta de controle da nossa própria língua. Eu não sei se eu vou me lembrar. Eu vou solar a coisa rápida, mas se não for a gente volta para cá. Mas tem um texto bíblico em Mateus, se eu não estiver equivocado, capítulo 12, no final dele, que fala sobre esse cuidado que temos que ter com a boca, por conta do julgamento que teremos sobre ela. Deixa eu ver se eu vou... exatamente isso. Capítulo de Mateus 12, versículo 36. Digo-vos, olha, vamos até ler. Vamos até ler o versículo 35 que fizemos comentário aqui. O homem bom, do seu bom tesouro, está falando do coração, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos, pois, que de toda a palavra, olha só, fútil, que os homens disserem, hão de dar conta no dia de juízo. Olha só que diz o 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Por isso que nós comentamos que
a questão das nossas atitudes, olha só, tendo já a palavra como uma consequência, ela dará tanto fruto no presente, no futuro e na eternidade. Por isso que há uma comparação de que a língua, né, as palavras, elas são como uma bomba atômica. São pior do que uma bomba atômica, melhor dizendo. Por quê? Porque a bomba atômica, ela tem um efeito físico e geográfico somente. Naquele local, naquela localidade. Como foi ali a bomba atômica naquele país chinês, né, o japonês. Hiroshima, né? Não sei se eu pronunciei certo. Ali foi só naquele país. Porém, a palavra, observe bem pelo que nós lemos aqui. Ela tem tanto o sentido daquele momento, para aquelas pessoas, ou para aquela pessoa, como ela também tem efeito eterno. Principalmente quando se publica nas redes sociais, e as palavras que ali falamos de caráter fútil. Fútil é algo que nós falamos sem qualquer consideração, ponderação, avaliação, como esse conteúdo está nos chamando a atenção para ponderarmos a questão das nossas atitudes emanadas do nosso sentimento que procede do nosso coração. Por isso que aqui, né, deixa claro o quanto precisamos ter protegido o nosso coração. E somente pela palavra de Deus e pela oração é que isso será possível. Aí, continuando, ele diz aqui: a emoção é um estado mental intenso, explosivo e de pouca duração que provoca impacto em nosso comportamento, como daqueles que estão em volta de nós, né? Manifestando-se como, olha só, ira, tristeza, medo, desprezo, alegria, etc. Já o sentimento é um estado mental menos intenso e menos explosivo, porém suave e duradouro, que se manifesta como amor, gratidão, compaixão, felicidade, decepção, solidão e etc. Assim, um dos maiores desafios para que as nossas emoções não desequilibrem e cultivar sentimentos ou virtudes que a palavra de Deus denomina como fruto do Espírito, não se trata de uma obra meramente humana, mas desenvolvida pelo Espírito Santo de Deus em nós. Isso só se dará quando do real valor que demos com respeito ao que esse tema quer nos fazer incutir em nosso coração, da importância de protegermos o nosso coração. Segundo subponto do terceiro ponto: emoções e sentimentos protegidos. As emoções não são más. Elas cumprem um papel muito importante para a nossa autopreservação. O problema é que se elas se desequilibram, toda a vida também se desequilibra. Então o medo vira pânico. A tristeza vira depressão. A ira vira cólera. Logo, o pecado jaz em nossa porta, como diz Gênesis 4, 6, 7. Do ponto de vista bíblico, a melhor forma de equilibrar nossas emoções ou de protegê-la é cultivando sentimentos virtuosos cuja porta de entrada é o amor. Portanto, somos chamados a cultivar a mansidão, a bondade, a paciência, ou seja, pensando em tudo que é puro, justo, amável e bom. Assim, nosso coração estará protegido. Quarto ponto aqui nessa lição: protegendo a vontade. Primeiro subponto do quarto ponto, a vontade e a saída da vida. O versículo 23 diz que devemos guardar o coração, porque dele procede a saída da vida. Isso significa que o que falamos e fazemos são consequência do que cultivamos no coração. Nossa boca falará o que está em nosso coração. Nossos olhos olharão de acordo com o que está no coração. Nossos passos serão bem ordenados ou mal ordenados de acordo com o que está no nosso coração. Do coração emerge a nossa vontade. Da vontade geramos a ação. Nossa vontade e ação serão boas se o nosso pensamento
sentimento for bom. Então, logo, se os nossos olhos também, eles fazem parte como algo a proteger o nosso coração, é como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Fala da visão espiritual que precisamos ter para podermos proteger, né, o nosso coração, né, dos sentidos e da saída da vida com respeito àquilo que os nossos próprios olhos estarão vendo e poderão estar trazendo como mensagem para o nosso coração, e isso refletirá nas nossas atitudes. Pode ter certeza disso. É interessante que nós vemos até em algumas postagens, né, seja para o Instagram ou pelo TikTok, até mesmo, ou até YouTube, né, teatros, né, situações em que são promovidas através de uma suposição e da questão de nós olharmos e julgarmos pela aparência. E já temos atitude frente àquela conclusão imediata, por conta daquela visão, por conta daquele momento em que testemunhamos tal fato. Isso fala desse cuidado, da investigação, do inquirir, se aquilo é conforme aquilo que nós vemos realmente, se aquilo é plausível para nós, se fará bem para o nosso coração, para a nossa alma. Então, fica aqui essa questão, não saindo totalmente aqui da lição, mas que, como diz aqui, da questão do que olhamos e do que vemos, né? Segundo subponto do quarto ponto, vontade protegida. Romanos 8 nos ensina que a inclinação do espírito e vida e paz. É espírito do coração, espírito e vida e paz. E os que são guiados pelo Espírito Santo são verdadeiramente filhos de Deus. Dessa maneira, o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, nos leva a desejar fazer tudo que glorifica o Senhor Jesus. Então, desejando as coisas do Espírito, podemos falar das coisas do Espírito e fazer as coisas do Espírito. Nossa vontade estará alinhada à vontade do Espírito Santo. Tudo está no coração, começando pelo pensamento, passando pelo sentimento, chegando à vontade. Que nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis pelo Senhor. Concluindo, é muito significativo quando, no Novo Testamento, o Senhor nos ordena: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E como se o Senhor estivesse faltando, ame ao Senhor com todo o teu pensamento, sentimento e vontade. Que essas faculdades humanas estejam plenamente coerentes entre si para amá-lo. Quando isso acontece, nossos pensamentos, alinhados com o reino, ordenarão nosso desejo, que perpassarão a nossa vontade, manifestando-se em nosso comportamento. Assim, a sabedoria estará internalizada dentro de nós e o nosso coração estará protegido. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima lição, tá bom? Lição de número 4. Um abraço a todos. Vamos estar aqui agora orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer por esse tão importante momento em que estivemos, esse período, meditando sobre a importância, ó Pai, de guardarmos o nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, nesse sentido, em toda a sua inteireza e plenitude, para que possamos, ó Pai, sempre estar regando o nosso coração, alimentando o nosso coração, protegendo o nosso coração, ó Pai, pelas virtudes emanadas da tua palavra, do teu Espírito em nossas vidas. Faz isso, Senhor, e que nós possamos pensar nas coisas que são justas, amável, louvável,
de boa fama, mas que também haja virtude e que haja também louvor. Seja assim, ó Pai, o nosso proceder diante, Senhor, da esfera conclusiva daquilo que passa a estar acontecendo em nosso coração. Nos guarda de pôr o sol à ira e de todos os sentimentos que carecemos, Senhor, com que as virtudes emanadas da Tua palavra, gerando em nós a confiança plena em Ti, possamos neste momento ter o equilíbrio, Senhor, e manifestarmos a temperança nesses momentos que precisamos passar e tomar a decisão correta. E que essa decisão não pode ser outra, a não ser, Senhor, buscarmos em Ti, Senhor, a direção, o conforto, a segurança e a certeza de que todas as coisas elas hão de cooperar, Senhor, para o nosso bem, para o bem de todos que amam ao Senhor, Pai. Este amor só nos é propiciado, uma das oportunidades é quando nós buscamos conhecer a Tua palavra e pôr em prática em nossa vida. Faz isso, Pai, em nossas vidas, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.